Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita dessa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora para a pregação, roda a vinheta. A todos e agradeço ao Dr. Manuel pelo convite, falar sobre algo que é tão importante para a igreja. Acabamos de ouvir uma palestra muito importante sobre o cântico de Salmos e ouvindo sobre a história da igreja, perguntamos como é possível ver a mesma coisa na nossa época. Parece, com todo respeito, Pastor Josafá, um sonho dos idosos em nosso meio. Eles têm lembrança da história, mas a nossa situação achamos tão diferente. A nossa sociedade é tão forte nas nossas vidas. Como pode ser? Como é possível? Vivemos no mundo e o mundo é visível nas nossas vidas e as vidas dos nossos filhos, das nossas famílias. E pensando sobre o tempo e como usamos o tempo, temos mais ou menos 100 horas do tempo acordado numa semana. E anotamos que apenas 2, talvez até 4 horas dessa semana são utilizadas para o culto corporativo. No domingo, juntamos e tem dessas 100 horas, talvez apenas 20 minutos de cantar. E nesse momento, até dividindo 50% por 50%, é só 5, 10 minutos na semana inteira de cantar. Como pode ter uma revitalização da nossa vida? Como podemos ter um avivamento? Trabalhamos durante a semana mais ou menos 30, 50 horas. Até os que trabalham muito têm 40 horas de tempo livre durante uma semana. E a pergunta de hoje é como é que estamos utilizando este tempo livre. Pense sobre a sua semana passada, semana antes disso. Tem esse tempo livre, o que está fazendo? O que é que as famílias estão fazendo? Tem futebol, tem videogames, tem tecnologia, tem as saídas com amigos, tem filmes, tem passeios. De vez em quando estamos lá simplesmente lendo um livro. E estas atividades durante a semana são atividades que chamam a nossa atenção, são coisas divertidas. O mundo sabe oferecer entretenimento. O mundo sabe chamar a nossa atenção, nos divertir. Não há muito tempo durante a semana de silêncio, quando tem pessoas e famílias que assistem os filmes, e muitos jovens estão fazendo isso. Tem filmes cheios de ação, cheios de emoção, sentimentos. E sempre temos resultados instantâneos. Se eu mando uma mensagem à minha esposa, eu vou ficar chateado se ela não responde dentro de 5 minutos o que está acontecendo. Então, vivemos uma cultura no mundo que está querendo tudo agora. E é um mundo muito visual. E nesse mundo, dessa velocidade e dessa maneira de entreter, vemos que a igreja não pode competir. A igreja, estou pensando agora numa igreja assim como essa, uma igreja simples, com púlpito,
não tem muitos instrumentos, coisa onde a pregação está no centro. Não parece muito interessante para os jovens de hoje, e muitos pais até se sentem tristes porque os seus filhos não gostam de ir para a igreja, ou eles acham que a igreja é um lugar estranho. De fato, compare a sua igreja, seu culto, esse culto, com as atividades da semana. Para muitas famílias, culto é algo bem diferente do que qualquer outra atividade durante a semana. Um homem, falando do púlpito, não pode competir com mídia, tecnologia, com a sofisticação da música. Crianças não sabem sentar-se para ouvir alguém falando meia hora, 45 minutos. Jovens dizem que eles não se identificam com a música. Por isso, é muito difícil, o pastor Josafá disse, que introduzir salmos. Muito difícil, porque é um mundo completamente diferente. Os jovens nem sabem cantar e eles se envergonham com melodias que não conhecem. Adultos querem fazer alguma coisa, somos bem ativistas. Nós reconhecemos que ninguém está respeitando a autoridade, e a pergunta é como podemos mudar, melhorar a situação, como é que podemos voltar à reforma, ao jeito da igreja reformada. E estou vendo duas soluções nos últimos 50, talvez 100 anos. Tem duas opções. Tem ou a opção de melhorar, mudar o culto, para que seja mais agradável para os jovens, para as pessoas que estão neste mundo. Ou tem a opção de mudar as famílias. Qualquer outra solução gerará apenas hipocrisia e adoração insincera. Agora, queremos ser bíblicos, somos reformados, queremos seguir a palavra de Deus. Então o culto não pode mudar, não podemos transformar, introduzir novidades nos cultos para satisfazer os gostos dos jovens. É necessário então olhar para os líderes nas casas. E devemos entender, talvez é difícil entender, mas a ligação, o relacionamento entre a família e a igreja é muito forte. De fato, podemos dizer que a família é o fundamento da igreja, porque é a igreja em casa. Você quer ver a igreja em casa, vá para os lares dos membros. Deus sempre trabalhava por meio das famílias. A aliança, por meio da aliança, a promessa para os crentes e os seus filhos. E eu quero expressar claramente que a aliança não é apenas um nome no prédio da nossa igreja. A aliança não é apenas uma doutrina fria dos pastores reformados, mas a aliança é uma realidade que as famílias podem celebrar todo dia. O dia de descanso é o primeiro dia da semana, quando as famílias da aliança se reúnem em assembleia para responder à voz de Jesus Cristo com alegria. Por isso, a igreja não deve ser um lugar para ser entretido como ouvintes passivos, nem apenas para um lugar para aprender uma doutrina. O culto não é um momento para receber novidade, novas coisas, mas é um momento de comunhão, quando todas as famílias se juntam para louvar a Deus pelas bênçãos que experimentaram durante toda a semana. O culto é o lugar de celebrar a realidade
da aliança nas nossas vidas que estávamos já celebrando durante a semana nos nossos lares. O culto no domingo deve ser o começo e a continuação de tudo que os membros já estavam fazendo nos seus lares durante a semana. Então não é necessário, de fato, não podemos transformar o caráter dos cultos reformados para que sejam mais relevantes. Porque quer dizer, vamos ter cultos mais mundanos. E não queremos isso. Então é necessário, para ver essas mudanças, essas transformações, esse avivamento, precisamos transformar os nossos lares para que sejam mais espirituais. Se a família é a igreja de Cristo em casa, então podemos dizer que não haverá uma grande diferença, não pode ter uma grande diferença entre o ambiente, vamos dizer, o aroma do culto e o ambiente, o aroma da sua casa. Se você acredita, se o pastor está pregando que a igreja tem que ser contracultural, se entendemos que no culto devemos cantar salmos porque somos diferentes, somos povo de Deus, escolhido desde a eternidade, então, nas nossas casas, devemos ver a mesma coisa. O lar é o lugar da igreja durante a semana. Se acredita que durante os cultos o crente deve refletir nos seus pecados, confessá-los, ouvir a palavra e responder com gratidão, deve aplicar a mesma conclusão às suas casas. Se acredita que o crente deve celebrar sua salvação no culto, então seus lares devem ser lugares de gratidão, de perdão em Cristo, todo dia. Se acha que a igreja deve ser contracultural também, a sua casa, então hoje é bom parar e pensar, meditar nisso. Pense sobre sua casa, seu lar. Diria que seu lar tem o mesmo ambiente do que o culto no domingo? Será que Cristo habita no seu lar? Será que Cristo está sendo celebrado no seu lar todo dia? Sendo solteiro, junto com seus irmãos na família, com seus pais, como pais e seus filhos? Será que visitantes na sua casa podem perceber que a sua família é uma família cristã, que Cristo habita em vocês? Será que meus filhos visitando sua casa seriam edificados em Cristo? Vemos, irmãos, que culto doméstico é uma resposta diária de gratidão à pregação do Evangelho nos domingos. A mesma celebração que é visível no culto estará visível nos lares dos membros da igreja, e daí a celebração da graça de Deus nos lares vai preparar as famílias para o próximo culto. É bom sempre fazer uma comparação entre seu sábado e seu domingo, entre sua quarta-feira e o domingo. Há um relacionamento íntimo entre o culto doméstico e os cultos corporativos no domingo. Um fundamenta-se no outro. E assim, a igreja cresce em todas as áreas. No culto doméstico, as famílias glorificam e honram a Deus, que é o Senhor de toda parte da sua vida. Hoje em dia, vemos a categoria igreja, e a categoria trabalho, categoria de
lazer, e estamos dividindo toda a nossa vida. Estamos criando filhos, levando-os de mais uma atividade no domingo que é chamado culto, ou igreja. Vamos para a igreja, e depois na segunda vamos para a escola, e não tem nenhum entendimento que Deus é o Deus de todos, todas as coisas. Até beber e comer devemos fazer para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Pergunta deve ser, então, praticamente falando, quando vocês tomam café pela manhã, será que vocês entendem? Será que seus filhos entendem que tem que comer e beber café para a glória de Deus? Esta atitude deve ser evidente nos nossos lares. E quando os pais estabelecem um padrão de meditação e de adoração diária na sua casa, Cristo será celebrado todo dia por todos os membros da família. Agora vocês na sua vida têm muitas tribulações, talvez perseguição, tem doenças, tem coisas que nos abalam todo dia, não só no domingo, todo dia. Mas vocês são filhos de Deus, filhos da aliança com Cristo. Os tristes no seu lar podem e devem ser consolados por Cristo. E a palavra de Cristo compartilhada por meio dos mais amados e conhecidos nas suas vidas. Isso é culto doméstico. A aplicação de Cristo às suas vidas diárias. Na hora de vitória ou alegria, vamos dizer, você volta da faculdade e fez muito bem naquela prova. Você quer compartilhar, você fala isso a seu irmão, sua mãe. O que precisamos fazer? Devemos dar graças a Deus juntos. Cristo deve ser agradecido antes que entre o orgulho. Fazemos isso com aquela prática de culto doméstico diário, no seu próprio horário. Quando há pecado, a obra de Cristo será lembrado no culto doméstico, trazendo confissão e a declaração de perdão, a nova alegria. Não temos de esperar o domingo chegar para fazer aquela confissão do pecado, para celebrar a obra de Jesus Cristo. Agora vemos que o culto doméstico, essas meditações diárias ao redor da palavra, formam as características cristãs, tanto na vida dos pais como na vida das crianças. Muitas vezes vocês vão ver que é mais fácil ser piedoso no domingo, na igreja. É mais fácil ser piedoso no seu trabalho, nesse lugar público, até na comunidade, do que no seu próprio lar. Não é fácil acordar-se de manhã, antes daquela primeira café, com muita graça, com muita paciência, todo dia. Como criancinha, não é fácil aguentar jactância de um irmão mais velho. E como mãe, não é fácil saber o que fazer com o desrespeito de um filho. Mas quando a família faz as meditações juntas, todo dia, é possível exortar uns aos outros em amor. E na luz da obra de Cristo celebrada mais uma vez neste dia, é possível e necessário confessar pecados perante Deus e uns aos outros. É a aplicação da verdade que está sendo pregada no púlpito, todo dia, nas coisas dessa vida. Famílias que têm a prática desse culto doméstico, eles estão moldando cidadãos sinceros e íntegros do reino de Deus.
cristãos que aplicam e celebram o Evangelho em todas as situações, até nos lugares mais difíceis da vida, quer dizer, seu próprio lar. O culto doméstico enriquece as famílias na igreja. Vemos crescimento na igreja quando famílias têm culto doméstico. Todo dia, no contexto de gratidão pela obra de Cristo, a família junta-se ao redor da palavra de Deus. Todo dia podemos parar das atividades e podemos celebrar juntos mais uma vez a nossa salvação em Jesus Cristo. E nesse momento, o pai, como cabeça espiritual da casa, ele é confirmado e manifesto como cabeça, sem palavra nenhuma. E as crianças vão entender que podem conversar com seus pais sobre coisas espirituais, porque todo dia, várias vezes, estão vendo o pai abre a palavra de Deus, lendo e explicando brevemente estas palavras. Sabe alguma coisa na igreja? Muitas vezes problemas nos casamentos também. Muitas vezes vemos homens que estão bem preocupados com o trabalho, gostam de trabalho muito, e gostam de falar sobre o seu trabalho. E como pastor falando com as esposas, sabe que elas querem um marido mais espiritual. Marido que de fato não vai para a igreja só para mostrar aos outros que é piedoso, mas o marido que faz isso, que dirige as famílias, na verdade, é a coisa mais memorável, porque é a coisa mais repetida dentro das famílias. Pode ler livros que falam sobre homens que têm a prática de culto doméstico, eles estão agradecendo seus pais. Pensando sobre a vida anterior, eles estão dizendo, bom, eu sei que todo dia, várias vezes, meu pai, minha mãe pararam e lemos juntos e oramos juntos. O que vemos também que a disciplina na casa não será apenas uma reação à desobediência da criança. Estou falando como um pai agora. Muitas vezes os pais ficam tentando guardar a casa para que não cair por segurar uma parede aqui, está vendo outro, então eles vão correr para a outra parede para tentar ajudar, auxiliar. Isso é a natureza da disciplina em muitos casos, porque os pais não começaram com as meditações bíblicas, com culto doméstico. Eles estão reagindo à desobediência, em vez de ensinar obediência várias vezes durante o dia. Interessante, estamos lendo várias passagens da Bíblia, dos Salmos de manhã, os Evangelhos, o Novo Testamento, na hora de almoço, e do Antigo Testamento na hora de jantar. E quantas oportunidades o pai tem para dizer agora, minha menina de 3 anos, hoje você estava brincando com sua irmã e vocês começaram a brigar. O que Cristo sofreu? Como é que ele sofreu essa ira dos outros? E como podemos agora reagir a isso? As crianças estão ouvindo isso antes de desobedecer. Podemos ver aplicações específicas para situações diferentes de todos na família. O marido pode falar diretamente à sua esposa sobre aquilo que a Bíblia fala à frente das crianças, a esposa para o marido, porque a Bíblia manda na casa. É Cristo que habita nos nossos lares. Ao mesmo tempo, podemos ter discussões éticas com os jovens, podemos falar sobre as suas atividades na escola, os filmes, podemos falar sobre os livros que estão trabalhando, podemos falar sobre relacionamentos com outros, dentro da família, com outros no mundo.
temos uma oportunidade com a palavra aberta, na presença do Senhor, guiar, criar os filhos da aliança, de fortalecer os nossos casamentos. As crianças crescerão também no seu entendimento da história da redenção. Eles vão compreender, não doutrinas apenas, eles vão compreender o seu lugar específico no plano de Deus, como filhos da aliança, para que eles possam viver com sabedoria na sua vida. Eles vão crescer no conhecimento da Bíblia. Provérbios 14, 26. Um forte argumento para culto doméstico. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Podem imaginar a possibilidade deste provérbio sem culto doméstico? De fato, os filhos verão com seus próprios olhos que o Evangelho faz uma diferença na vida dos seus pais. Graça não é uma palavra, mas é algo que transforma a vida, que dá alegria, que dá esperança, que encoraja os pais como forte amparo. E quando os filhos estão vendo isto, eles aprendem como serem verdadeiros adoradores do único verdadeiro Deus e Pai. Vemos que o culto doméstico prepara as famílias para o culto corporativo, solene, nos domingos. Quando tem várias vezes no dia um momento de meditação com a palavra aberta, durante o qual as crianças pequenas têm que ficar sentados, eles são treinados a prestar atenção quando o ofício, o pastor está lendo a palavra e pregando a palavra no culto. As crianças estão aprendendo como respeitar as autoridades. As crianças estão aprendendo como orar com sinceridade e até mais do que isso, prestar atenção quando uma outra pessoa está orando. É fácil ver quais famílias não têm culto doméstico durante o culto. Pode ver, não estou dizendo que os filhos necessariamente serão mais obedientes no culto. Estou falando sobre na hora da leitura, na hora de oração. Tem crianças, tem até jovens, tem adultos, que nem estão prestando atenção à oração dos outros, estão pensando em outra coisa, talvez até olhando. Tem pessoas que estão com a Bíblia aberta, mas as palavras passam por cima, eles não são treinados nas disciplinas, nos exercícios espirituais. E onde podem aprender estas coisas? No lar, durante o culto doméstico. Como é que as crianças jovens podem aprender a cantar os salmos e outros cânticos? Como podem cantar os salmos sem aprender? Tem que ensinar as famílias a cantarem nos cultos domésticos. Jovens aprenderão como provar os espíritos, como avaliar a mensagem dos homens. Eles aprenderão como interagir com a explicação da palavra de Deus para que possam crescer
com inteligência, com entendimento. Vemos que os jovens não terão vergonha de cantar salmos e hinos, quando seu pai forte sempre está cantando em casa, com alegria. E quando os dois, do pai e da mãe, levantando a voz para glorificar a Deus todo dia, é uma coisa tão fixa na mente deles, os jovens chegam à igreja e não é um lugar estranho. A Assembleia das Famílias Piedosas. E assim, os jovens serão treinados para serem oficiais na igreja. Coisa muito bonita é por meio do culto doméstico, a fé é transmitida de uma geração para a próxima. Não haverá grandes perguntas e dúvidas sobre a veracidade da pregação nos domingos, mas sim uma continuação da celebração do Evangelho. É Salmos 78, que deixa muito claro como será. Salmos 78, 3 e 4, e depois 6 até 7. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Versículo 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Isso é a realidade na sua vida. Você quer isso como realidade? E assim os pais guardam as promessas que fizeram quando seus filhos foram batizados. E assim os jovens que fizeram a profissão da fé estão guardando as suas promessas de andar, de dedicar a sua vida ao seu Deus Pai misericordioso, Pai de aliança, Deus Filho que nos salvou, o Espírito Santo que nos orienta todo dia por meio da palavra. Culto doméstico é o centro da educação pactual, o ponto de partida para todos os caminhos de estudo, para todas as carreiras. É imaginável sair para o trabalho, para a escola, sem primeiro ouvir Deus falando conosco na palavra, sem primeiro orar ao nosso Deus pela força, pela integridade, pela alegria que precisamos para brilhar neste mundo. E sem primeiro dar graças a Ele. Porque culto doméstico é gratidão pela obra de Cristo, pelo qual Cristo é formado em vós. Gálatas 4:19. Cristo formado em vós. Culto doméstico não é mais uma coisa que o cristão tem que fazer. Mas culto doméstico é uma reação que segue naturalmente da pregação do Evangelho. É gratidão. A graça em Cristo Jesus não é algo somente pregado no domingo. Não é algo que é celebrado apenas quando estamos juntos na Assembleia, mas é algo que é e pode ser experimentado todo dia nas meditações na família. No culto doméstico é declarado claramente ao mundo:
Cristo é o rei deste lar e não o mundo. E por isso, quando estamos ouvindo essas histórias, até o pastor Josafá falou, os reformados foram conhecidos pelo fato que cantavam os salmos. Também em Holanda, eu estava lendo um livro escrito por uma historiadora que não era cristã. Ela falava sobre os holandeses estranhos que sempre cantavam salmos. Como é possível? Porque os holandeses estavam se juntando todo dia ao redor da mesa com seus pais. Estavam lendo e aprendendo os salmos, cantando junto com seus irmãos. O verdadeiro crente entende que temos todas as coisas em Cristo Jesus. E como cabeça do lar, o pai que ama a sua família vai fazer tudo que pode para manter e preservar a verdade do Evangelho que transforma a vida. O culto doméstico assim protege a igreja das influências más do mundo. Não para dizer repetidamente, não pode, não pode, não pode, mas para celebrar todo dia tudo que temos em Cristo. Quer ser incentivado na sua vida? É meditar no Cristo várias vezes junto com seus irmãos. Feche a Bíblia durante a semana e veja as consequências. O que acontecerá? As famílias serão mais piedosas? Cesse de dar graças a Deus pela obra de Cristo e veja as consequências. Você acha que sua esposa teria a tendência de perdoar mais o seu marido? Você acha que haverá menos brigas entre seus filhos? E se parar de cantar os salmos nos seus lares? Você acha que as bocas dos seus filhos estarão cheias de coisas mais edificantes ou menos? Quando Cristo habita no lar, quando a glória da sua obra é celebrada todo dia, quando a paz e o perdão que Ele obteve por nós e para nós são lembrados, quando a sua presença conosco pelo Espírito e a palavra são experimentados por todos os membros da sua família, irmãos, você nunca vai querer voltar à vida sem culto doméstico. Quando Cristo é o Rei no seu lar, uma grande alegria. Não é de admirar que os puritanos, os reformados, naquela época e talvez até hoje, disciplinaram os pais que eram infiéis no culto doméstico. E não disciplinamos para nada. Disciplinamos para a desejo, ou pela persistência no pecado de rejeitar Cristo. Disciplinamos por causa da falta de gratidão nesta vida. Isso é, os 10 mandamentos só mostram como podemos demonstrar nossa gratidão. Uma coisa triste, então, saber que até os líderes, as nossas igrejas muitas vezes não têm prática de culto doméstico. Irmãos, devemos recomeçar essa prática. O que deve fazer parte do culto doméstico
Os puritanos também podem ler quase todo o material igual, é a leitura, oração e cântico. Os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil dizem, artigo 10, culto doméstico é o ato pelo qual os membros de uma família, a família crente, se reúnem diariamente em hora apropriada para a leitura da palavra de Deus, meditação, oração e cântico de louvor. É a comunhão contínua com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso eu posso dizer, não simplesmente podemos, mas devemos reservar tempo apropriado todo dia para essas meditações. Solteiros, casados e famílias devem cessar das atividades que enchem aquelas 40 horas tão rapidamente. Devem cessar dessas atividades por alguns momentos, todo dia, para celebrar salvação, beber das águas de salvação. Isaías 12, versículo 3, foi um texto lido durante a festa dos tabernáculos, um momento de comemoração da obra de Deus no passado e apontando para a glória futura. Lemos: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E o contexto de Isaías 12 são citações de muitos salmos. De fato, maneira de tirar água das fontes e cantar os salmos. Todas as situações são diferentes. Nós podemos desenvolver rotinas espirituais que vão criar avivamento nas nossas famílias, nas nossas igrejas, na nossa sociedade. Podemos mudar Brasil sem sair para fazer essa manifestação contra nosso governante, nosso presidente. Podemos mudar Brasil dentro dos nossos lares com novas práticas. Como começar? Tenho alguns minutos para explicar algumas sugestões, especialmente se não ainda tenha uma prática. Entendemos, primeiramente, que Cristo fala conosco nos cultos solenes. No culto solene somos juntos na Assembleia e nosso Salvador fale conosco. Qual a reação a essa leitura e essa pregação no seu lar? Primeiro ponto, ponto mais fácil para melhorar a situação. Está nesse dia do domingo. Pode voltar para casa, pode juntar sua família, pode falar sobre a pregação, pode ler as palavras, as passagens às quais o ministro da palavra fez referência na pregação. Os casais podem começar com uma conversa sobre os pontos na pregação que chamaram a sua atenção. Os pontos, a declaração de Cristo, que agora exige uma perspectiva ou talvez uma prática diferente nos seus lares. Quase pode fazer, para começar, pode fazer até uma pauta, um tipo de lista de perguntas para ajudar cada um de vocês na sua situação a aplicar, pensar e aplicar a pregação. Coisa muito triste sair do culto e ouvir mais falar sobre o jogo de futebol do que Cristo. Vamos mudar esse ambiente. Vamos melhorar assim nas nossas casas. Pais podem perguntar aos seus filhos sobre o tema e sobre os pontos da pregação. Eu tenho 2 jovens, 2 meninos de 11 anos, são bem competitivos. Então, a ideia de fazer pergunta e esperar uma resposta é um grande incentivo. Incentivam. Próxima semana, se ele não tem uma resposta, veja a próxima semana, eles terão. E assim eles estão aprendendo como engajarem-se com a pregação da palavra. E vemos já crescimento só com essa coisa pequena.
Talvez as crianças menores podem anotar qual era o tema, os pontos da pregação, os cânticos, e junto de novo a igreja pode cantar, a família pode cantar os salmos que foram cantados no culto. Um bom começo, mas chega segunda-feira e de repente o pai vai para o trabalho, a mulher e as crianças para a escola. Como continuar o culto doméstico? Agora o tema, o título dessa palestra é uma herança reformada. E qual é essa herança? É juntar o culto doméstico, essa leitura, o cântico de salmos e a oração com as refeições no dia. A família já parou seu trabalho nesse momento, já está livre para comer. Então, para estabelecer uma rotina é muito mais fácil. Juntar com as refeições do dia também é muito bíblico. Antes de partir o pão, Jesus Cristo, em João capítulo 6, ele deu graças a Deus. E quando João se refere ao mesmo evento, mais em frente, no mesmo capítulo, ele disse quando Jesus partiu o pão e deu graças a Deus, porque são coisas que pertencem juntos. E assim a família pode desenvolver mais atividades neste momento das refeições, com leituras diferentes, de parte do Antigo, do Novo, da literatura de sabedoria, com orações. Podem também deixar e ensinar os seus filhos a orarem, talvez dando uma lista. Pode ter, tem várias ideias para encorajar. Pode ter um pote com pedidos de oração dentro, e a criança pode pegar 3 e orar pela missão em outros países, pela igreja perseguida, pelo governo, e pode ser muito específico pelos parentes. E assim, depois, todos pegam seu livro de cântico e cantam. E podem decorar os cânticos, as confissões e os textos bíblicos. Se quiser fazer isso no início, ouvir falar que é muito estranho, muito difícil para as famílias. Mas eu posso garantir que ninguém na família cristã vai lamentar que começou. E depois de algumas semanas, quando a prática é estabelecida, vai ver que o ambiente da família será diferente. É impossível ler a palavra de Deus, aplicar essa palavra à sua vida no momento da necessidade com oração. Impossível orar pela igreja de Cristo, seus ofícios, cantar louvores nos salmos e hinos e não perceber a transformação do Espírito Santo, porque Ele trabalha, Ele opera pelos meios, estes meios. E quando passam anos e anos e anos desta prática, os pais verão que os seus filhos serão incapazes de comer ou beber ou ir dormir sem orar e sem ler a palavra. E assim, os filhos, as famílias vão entrar na igreja e não será um lugar estranho. Como podemos ajudar com tudo isso? Irmãos, os nossos irmãos reformados cantaram os salmos porque decoraram os salmos. Os perseguidos que se mantêm fiéis têm as confissões e as consequências da Bíblia na sua mente. Não pode decorar muito a Escritura só naquela 1 ou 2 ou 3 ou 4 horas no domingo. Para decorar tem que ter repetição. Repetição todo dia. E assim podemos ver para as crianças aprendendo
decorar cada vez mais. Até agora, fico muito impressionado com a facilidade minhas crianças, meus filhos têm para decorar material. Geralmente, eles decoram muito mais do que eu. Eu tenho que ainda olhar para verificar. Outra coisa que todo membro da família tem que ter na sua mão, sua própria Bíblia. Sua própria Bíblia, se for possível, também quando sai esse livro, um livro com salmos, hinos e as confissões dentro. Um livro que tem o nome do seu filho, seu nome. Um livro que acompanha, que é um amigo na sua vida. Seja no cabelo, como os hugonotes, seja na mão, quando tem liberdade, adorar amigos que nos acompanham em todo momento. Então, se seja um pai sério sobre culto doméstico, tem que investir dinheiro, compra dos livros assim edificantes, a Bíblia, Saltério, Confissões. Deixa a criança, coloca o seu nome, aquele livro vai ficar com seu filho para a vida inteira. Eu tenho na minha biblioteca Bíblias de todas as épocas da minha vida, com meu nome por escrito dentro, e até pode ver como aprendi melhor escrever, depois esqueci de novo. Dentro de cada Bíblia, cada saltério. Então, essa parte da vida entra no nosso ser. E haverá esse avivamento. E haverá homens trabalhando duramente, cantando os salmos que aprenderam na casa com seus pais. Haverá comunhão contínua com Deus Trino. Então vemos que culto doméstico é muito mais do que uma herança reformada. É necessário. É bíblico. É o fruto do Espírito Santo, que nos oriente nos caminhos da vida e nos aponta diariamente a Cristo Jesus. Além disso, posso dizer da experiência pessoal, como um filho dos pais, que sempre liam, oravam e cantavam salmos e hinos conosco, junto com as 3 refeições do dia. E como um pai que faz a mesma coisa com seus filhos, que as bênçãos são imensas. Meu pai tem meu respeito, minha mãe tem meu respeito, não por causa do trabalho dele, não por causa da casa, o carro dele. Ele tem meu respeito por causa da piedade sincera, visível e verdadeira. Então ninguém deve dizer, não, é tarde demais para começar. Ninguém deve desistir facilmente por causa do comportamento do mal dos seus filhos, por causa das coisas da vida. Afinal das contas, o culto doméstico não é complicado, mas é um resultado de uma decisão. Ou decidimos fazer ou não. É uma questão de prioridades. É simples, enche apenas algumas das 40 horas livres que tem durante a semana. É simples ter e enche apenas algumas das 40 horas e tem consequências eternas. Então quero terminar com a imagem de Salmo 128. Pode abrir. Vamos ler. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. E aqui a imagem do culto doméstico, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos, teus filhos, paz sobre Israel. Oremos. Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graças pelo Evangelho, perdão dos pecados, salvação da tua ira em Jesus Cristo e a transformação das nossas vidas pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas, pela palavra. Ó Deus, te damos graças que podemos ver essa transformação das nossas mentes em toda parte da nossa vida. Ó Deus, que esta celebração seja visível nos nossos lares durante a semana. Que os pais tenham o entendimento e a alegria suficientes para continuar firmes, para começar prática de culto doméstico, momentos de meditação, estudo, até memorização das grandes verdades do Evangelho. Ó Deus, que como pais sejamos fiéis, como jovens entendemos o valor, que seja uma prioridade na nossa vida, a leitura diária da tua palavra e o cântico dos salmos. Ó Deus, que assim tua igreja seja fortalecida. E assim, Deus, que sejamos preparados para ir para os cultos e para ouvir a voz do nosso bom pastor. Oramos em nome dele. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.